Então, primeiro que é importante que a gente entenda um pouco esses mecanismos e do que aconteceu nesses últimos 2 meses, né, os meses que tiveram da inflação. Na verdade, são deflações bastante artificiais, porque elas estão diretamente ligadas ao preço do combustível e uma mudança tributária no preço do combustível. Então, primeiro, vamos ver o que vai acontecer com a tributação dos combustíveis, porque tem uma enorme distorção feita a partir dessa desoneração. Vocês, né, quem acompanha o Brasil há muito tempo, sabe que é a primeira vez que a gente tem um óleo diesel que custa mais do que a gasolina. E isso não faz sentido, porque o Brasil anda sobre rodas. Cada coisa que tem aqui nesse escritório, né, cada coisa que a gente come na nossa mesa, vem por meio de caminhões, vem consumindo óleo diesel. E quando você faz um movimento tributário que coloca a gasolina sendo privilegiada nesse processo, a gente está vendo isso, na verdade você está incentivando o transporte individual, o automóvel, e está beneficiando uma camada média da população, média alta da população que vai usar o transporte. Então a questão tributária do combustível é uma questão que precisa ser enfrentada. E por que se fez, né, desse jeito? Porque simplesmente queria-se baixar a inflação na véspera da eleição. Agora, o problema real do preço dos combustíveis é a atual política de preço da Petrobras, ou seja, como você vinculou o preço do petróleo, né, o preço do combustível no Brasil, ao preço internacional, toda vez que o dólar sobe, a gasolina vai subir, toda vez que o barril de petróleo sobe, a gasolina vai subir. Só que quando sobra a gasolina, quando sobe principalmente o óleo diesel, o conjunto de preços da economia sobe também. Então, não tem como a gente fazer uma discussão séria sobre a questão de inflação para o ano que vem, se a gente de alguma forma não rever a política de preço de combustíveis da Petrobras. Mas muitos vão falar, pô, mas isso não é mercado, o mercado não é assim, o preço então tem que ser livre. Mas o Brasil é produtor, né? O Brasil é produtor de combustível, o Brasil tem grandes reservas de petróleo, o Brasil tem uma grande empresa de produção, que é a Petrobras, o Brasil tem refinarias. Para vocês terem uma ideia, ao longo dos 4 anos, o governo vem baixando o nível de produção de combustível, tanto de gasolina quanto de óleo diesel no Brasil, para viabilizar a importação, né, para viabilizar as empresas de importação de combustível. Isso não faz o menor sentido com o Brasil do tamanho que o Brasil é e da complexidade, né? Ou seja, o Brasil é um país que anda por estradas, então tudo isso precisa ser revisto. Agora, não é só isso, esse é um elemento, né? A questão dos alimentos foi uma coisa bastante importante nos anos, principalmente ali um pouco antes da pandemia, ao longo da pandemia, com relação aos preços no Brasil. A inflação nossa não é uma inflação que dá para ser atacada com o aumento da taxa de juros. A nossa inflação ela precisa de reestruturação das suas bases de produção. Nós acabamos com os estoques reguladores de alimentos no Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo, e uma garrafinha de 900 ml de óleo de soja custa cerca de R$10. Por quê? Nós temos que se perguntar por quê. Bem, porque o óleo de soja no Brasil está sendo cotado no mercado internacional. É a mesma coisa do combustível. Se sobe o dólar, o óleo sobe. Isso vale para café, isso vale para trigo, isso vale para arroz. O Brasil cometeu absurdos, né, um pouco antes da pandemia, enquanto o mundo todo, em especial o Oriente, aumentava os seus estoques reguladores para enfrentar a pandemia, o Brasil teve uma grande safra de arroz e simplesmente vendeu tudo. Quando chegou no segundo semestre, não tinha arroz. O que aconteceu com o preço do pacote de arroz? Chegou a quase R$40, né? Passou dos R$40. Então você precisa reorganizar os estoques reguladores. E boa parte do que a gente come, do que está na nossa mesa, vem da agricultura familiar. E a agricultura familiar precisa ser incentivada, precisa ser apoiada, precisa ter financiamento. Tudo isso foi sendo desmontado. Tem 2 programas na agricultura familiar que são muito importantes, né, que é o que a gente chama de PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o PAA, né, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Por que esses 2 programas são importantes? São importantes porque leva comida para as crianças, leva comida para os mais pobres, leva comida para instituições diversas. Mas ele é importante também porque ele dá previsibilidade para o agricultor. A gente viu recentemente o preço da cenoura, né? A cenoura chegou a quase R$18 ali o quilo. Bem, o que acontece quando a cenoura chega a um preço desse alto? Bem, vários agricultores vão plantar cenoura. Vão ganhar mais dinheiro plantando cenoura. Só que aí, na próxima safra, a cenoura vai cair de preço, vai ficar lá R$5, R$4 o quilo. O que vai acontecer? Ele vai perder dinheiro, não vai comprar, não vai pagar nem o preço do insumo. Programas desse tipo equalizam o preço dos alimentos. E você vai dando previsibilidade para o agricultor, você vai organizando para ele um preço que é bom para a população
mas também é bom para o agricultor continuar produzindo. Então, programas desse tipo, que de certo modo vão ajudando a gente controlar a inflação. Controlar a inflação que tem muito, nesses últimos anos, tem muito mais a ver com o aumento de produção, o preço do produto, né, que a gente chama de inflação de oferta, do que a inflação de demanda. Ou seja, os preços não estão crescendo porque tem muita gente comprando. Né? Na verdade, é o contrário. Então, acho que essa reorganização, e é isso que a gente estava falando um pouquinho antes, leva tempo. Né? Você vai implementar, por exemplo, você vai mexer na agricultura familiar, isso vai ter aí pelo menos uma safra ou duas para você reorganizar. Então, essas coisas vão sendo reorganizadas ao longo do tempo, que a gente espera e deve trabalhar muito, e vai cobrar muito desse governo, para que a gente vá reconstruindo essas bases que mantiveram a nossa inflação controlada durante tanto tempo. E aí, gostou do corte? Ó, o link do vídeo na íntegra está aqui na descrição. Dê aquele like, curta, se inscreva em nosso canal. Valeu!